Ok, fellows. Estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Na bancada hoje, uma EcoBox 3 da Stunner. Está um pouco judiada, chegou aqui já faz um tempinho. Fiz uma primeira revisão nela, uma primeira avaliação. E essa acho que vai dar para recuperar sim. Tem algumas que chegam aqui que não dá, viu? Realmente chega num estado muito comprometido, né? E aí o custo do trabalho acaba sendo maior do que a porventura venda do equipamento. Esse aqui não, esse aqui está dentro de um orçamento que acho que é viável e dá para ficar bem legal. Bom, vou deixar o vídeo aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha em outro projeto semelhante, mas de qualquer maneira, quem está chegando por aqui, já vai dando joinha aí, se inscreve no canal que vem coisa boa, ok? O gabinete veio razoavelmente comprometido, mas dá para continuar trabalhando com ele, mas infelizmente o deck está bem comprometido. O deck está bastante oxidado. Tirei grande parte da oxidação aqui, mas ainda assim vamos ter que trabalhar bastante. O gabinete está ok, está razoável. Essa parte de cá está soltando essa tela. Vou fazer um sistema um pouco diferente, muita parte abrindo. Isso aqui passou por cupim, teve uma questão de cupim aqui, mas dá para fazer um tratamento, não foi muito intenso, tá? Dá para fazer algum tratamento ali para tapar os furos e manter um pouco o gabinete original. Recomendo ao proprietário daqui a um tempo, se ele achar adequado, encomendar um outro gabinete. Mas esse aqui vai durar muitos anos ainda, ok? Vamos dar uma olhada aqui bem de perto nesse deck aqui para ver como é que tá. Essa região de cá, já dei uma limpada, mas mesmo assim não tá 100% não, tá? Então vou ter que trabalhar um pouquinho mais no polimento dessas cabeças. Bom, basicamente isso aqui é um rolamento, está comprometido, cabeça de erase, né, apagamento, cabeça de gravação, cabeça de leitura. Depende a posição de a cabeça de gravação, que você movimenta aqui no knob central, onde fala o comando que ele usa aqui na frente do painel chama retardo. Você movimenta essa cabeça aqui de gravação mais distante ou menos distante da cabeça de leitura. A fita passa por aqui e entra dentro desse magazine. Aqui você tem o capstan e o rolo pressor eu já removi, que está aqui do lado, eu já removi ele para começar a dar um talento nele. Ele tem um motor, aqui, também está bem comprometido. E essa parte de cima aqui, ó, dá para perceber que está também bastante bem oxidado. Tem uns pontos severos de oxidação aqui na parte de trás. Vamos ver como a gente trabalha com isso, ok? Parte de trás, aqui você tem o controle de tensão de rede, 110, 220, um fusível, um jack de entrada, um jack de saída e um jack combinado. Através desse jack combinado, você pode ligar ele num único plug que tenha estéreo, né? Normalmente a gente usa esses dois. Na verdade, isso aqui é só um paralelo desse de cá com uma impedância um pouco diferente, onde ele chama de mix. Basicamente, o sinal sai puro, sem misturar originalmente com o sinal do instrumento que normalmente a gente trabalha por aqui, ok? O gabinete ele desloca dessa forma de cá, e a gente já começa a dar uma olhada aqui na parte eletrônica dele, né? Que realmente vão ter que trabalhar um pouco melhor nisso. Tem algumas coisas que vai dar para aproveitar, e outras, infelizmente, vamos ter que trabalhar um pouquinho melhor nessas partes, ok? Dá para notar aqui, ó, a região da placa principal, região da fonte, utilizando alguns capacitores que já estão entregando aqui a que vieram ao mundo, né? Já já mostro para vocês em detalhe. Isso aqui é o cilindro principal que você, através de uma correia, ele movimenta e através desse giro, desse cilindro principal aqui, ele vai tracionar a fita lá na frente. O sistema aqui de retardo que eu comentei que movimenta a cabeça do sistema é feito por essa alavanca aqui. Ao girar esse botão de cá, você aproxima ou afasta a cabeça de gravação mais perto ou mais distante da cabeça de leitura. Transformador, alguns potenciômetros, VU e basicamente é isso. Vamos dar uma olhada bem de pertinho isso aqui, ó. A eletrônica está bem íntegra. Porém, vamos ter que trabalhar em algumas partes aqui. Esses capacitores aqui, normalmente eles racham com o passar do tempo. Olha aqui, ó. Esse de 100 nanofarad já começou a rachar aqui no cantinho dele, ó. Alguns Siemens podem estar bom, mas a gente vai ter que checar. E possivelmente todos os desacoplamentos vamos ter que fazer a troca. Alguns trimpotes também vale a pena trocar ou recuperar se der.
A fonte está em bom estado, ela está um pouquinho mais para baixo aqui, ó, nessa região de cá. Está em bom estado, porém, vamos ter que também trabalhar um pouquinho melhor com alguns, dar uma checada aí, principalmente nesses antigos e velhos e bons capacitores, né? Esse aqui já, ó, tá vazando. Isso aqui já vazou, o eletrólito já está seco, possivelmente já está comprometido o valor dele em microfarads. Transistor unijunção, diodo Zener regulador, transistor, sistema aqui ó, nessa região de cá, ele produz o sinal para a cabeça de apagamento. E ali, bem lá num cantinho, a gente faz alguns ajustes aqui para manter a frequência de gravação em níveis corretos, ok? Eletrônica, ok. Vamos também dar uma checada nesses capacitores eletrolíticos, que eles são suspeitos, tá bom? Essa região de cá, a polia, usa-se duas polias aqui, ligada no eixo do motor, através de uma ventoinha. Esse cilindro aqui é ligado no capstan, que é um eixo. Ele está um pouco esquisito. Vamos remover ele aqui e dar uma olhada, para ver como dá para melhorar isso aqui um pouco. Porque se isso aqui não tiver com o giro muito livre, a tendência é ter oscilações na reprodução do áudio gravado. E aí pode gerar um efeito semelhante ao efeito de chorus, e não um efeito de delay, como é a proposta dessa câmara de eco de fitas, ok? Eu adicionei aqui algumas pontas do osciloscópio, usando o gerador de áudio do osciloscópio, mais um gerador de áudio que está aqui em cima. Pendurei isso aqui e vou monitorar o resultado dos sinais diretamente nas cabeças de gravação e leitura através da instrumentação. Dá para ter uma ideia se a eletrônica está funcionando. Vou utilizar esse gerador aqui que está em cima da bancada e mais o gerador do próprio osciloscópio que está ali, ok? Bom, no momento tem 3 sinais, amarelo, verde e vermelho. O amarelo corresponde ao sinal tomado na cabeça de apagamento. Nela, dá para notar que tem uma frequência de 132, aproximadamente 132 kHz aqui, ó, nesse ponto de cá. Isso aqui indica que a cabeça de apagamento está recebendo essa portadora de 132 kHz, que vai orientar as partículas magnéticas da fita todas na mesma direção. Esse é o princípio do apagamento. Alguns gravadores, alguns equipamentos usam um ímã fixo. Também dá certo. Mas por aqui você garante que as outras partes não fiquem magnetizadas com o passar do tempo. Em verde, é a resultante na cabeça de gravação. O que está acontecendo com a cabeça de gravação nesse momento? Bom, durante o processo de apagamento, a mesma portadora também é injetada na cabeça de gravação. Isso é um padrão, né? Essa diferença, essa intensidade de sinal, que é um pouco pode ser ajustado ou não, isso aí pode ser compensado em outras partes do circuito, mas a princípio existe uma parte dessa portadora também constante na cabeça de gravação. Eu vou simular agora, aplicando o sinal do gerador interno do osciloscópio, na frequência de 780 Hz mais ou menos, por uma determinada amplitude, eu estou simulando a chegada do sinal do instrumento. Nesse caso, está com aproximadamente 780 Hz. O que a gente nota aqui? Ó? Você está notando uma modulação sobre a cabeça de gravação? É exatamente o sinal do instrumento. Quando eu aqui na frente do equipamento eu aumento e diminuo o controle de nível, aquele que está perto do VU, eu estou permitindo que mais do sinal entrando no equipamento, ou seja, aquele que vem do instrumento, seja aplicado na cabeça de gravação. Nesse ponto de cá, ó, cabeça de play, né, de reprodução, estou adicionando nela uma outra portadora de sinal, um outro tom. O tom está aproximadamente 400 Hz. Então eu quero demonstrar para vocês, ali no osciloscópio, que quando você adiciona um sinal aqui, simula, de certa forma, simula o sinal que é gravado na fita e em movimento, a fita sai daqui, esse ponto da informação chega até aqui.
Quanto maior essa distância entre o que é gravado e o que é reproduzido, maior o delay, maior o atraso. Creio que dá para observar na linha verde ali, ó, quando eu adiciono o sinal, obviamente o sinal excede aqui, e existe a modulação na cabeça de gravação. Esse tanto entre o que vai ser injetado na cabeça de reprodução e a cabeça de gravação é alterado nesse controle aqui, onde chama repetição. Controle de repetição, basicamente nos delays que a gente vê por aí, o repeat, é quanto do sinal reproduzido está sendo injetado novamente na cabeça de gravação. É como se fosse o feedback. Se isso aqui está muito alto, a tendência é ele repetir muitas vezes, porque parte do sinal reproduzido é injetado novamente na cabeça de gravação. Se isso é menor, acontece apenas a diferença entre o sinal do instrumento e o sinal capturado depois da cabeça em relação à distância. O instrumento eu aplico por aqui, ó, na simulação. Esse é o sinal do instrumento. Depende da quantidade de eco, maior ou menor, aqui na saída desse amplificador, que está no caso numa carga atenuada, ele representa o próprio sinal, e aqui é a intensidade dele. Nota, um pouco dele também, do sinal original do instrumento, também modula a cabeça de gravação. Então você tem uma soma do sinal original e mais a cópia dele que está registrada na fita. Vamos ouvir, que acho que ouvindo aqui dá para ter uma ideia. Vou colocar o microfone aqui pertinho para vocês ouvirem bem. Quando eu pressionar ali, e vai aparecer uma luz azul, isso aqui, ó, representa o sinal do instrumento. E quando meu braço movimentar aqui em cima e eu movimentar a intensidade do gerador, vai representar o fator, o valor do eco sendo adicionado na cabeça de gravação. São dois tons. O de lá de cima é mais grave, o daqui do instrumento é mais agudo. Apesar de pouco intuitivo, essa forma de produzir o diagnóstico entre sinais presentes na cabeça, utilizando o gerador interno e o gerador externo, e mais um equipamento para monitorar, é uma forma rápida de aferir se a eletrônica está pelo menos funcionando uma parte e se as cabeças não estão comprometidas. Ok, você pode remover, medir com multímetro, também dá certo, tá? Tendo alguma experiência aí com os valores que você possa esperar a encontrar, realmente é uma forma rápida, mas dessa maneira te garante que os controles estão atuando, se realmente a quantidade de sinal reinjetado na cabeça de gravação e o que está sendo entregue na saída está funcionando, tonalidade também, que aqui basicamente é um backsandle, entre mais 5, menos 5 para agudo e mais 10, menos 10 para agudos e graves, também é uma forma interessante, utilizando essa instrumentação e verificar se o controle de nível está funcionando, né? Então, dessa maneira, a gente consegue garantir que, pelo menos num primeiro diagnóstico, você consegue medir se as coisas estão pelo menos como deveriam estar. Ok, praticamente resolvido aqui todos os problemas que o equipamento chegou aqui. Os controles estão atuando, controle de nível, o atraso, já está correta a parte mecânica ali para movimentar a cabeça de gravação. A intensidade da repetição está correta, o ajuste de tom e a intensidade do eco. Os controles estão no painel aqui frontal, foram todos trabalhados na eletrônica para que o resultado fizesse sentido em relação ao projeto original do equipamento, né? O deck, aqui onde tem as cabeças, mais a parte mecânica, também foi refeito. Estava muito forte a oxidação, optei em pintar essa parte interna aqui do deck com uma tinta adequada para alumínio e ficou bem interessante também. Vamos dar uma olhadinha ali? Nesse momento está com a fita de teste, daqui a pouco eu vou colocar uma fita nova para vocês verem como que é feito o processo, mas já foi o suficiente para eu poder alinhar a posição das cabeças,
fazer as limpezas necessárias nos pontos mecânicos. Esse componente eu troquei, essa cabeça de... não estava tão boa a original não, acabei colocando uma de melhor qualidade. Toda a parte também mecânica, onde tem movimentos, digamos assim, movimentos de rotação, como o capstan, rolo pressor, rolamento ali, refiz, consegui recuperar alguns componentes, outros eu troquei. O que deu realmente bastante trabalho foi o motor, né? Isso aqui é um motor antigo, motor de ventilador, na época se usava. Isso aqui deu bastante problema, tá com muita vibração. Tive que fazer uma manutenção interna aí do motor, trocando partes dele, colocando arruelas adequadas, feltros de engraxamento, né? Feltros de lubrificação. Não precisei trocar os mancais, não, mas tive que... as buchas, né? Tive que ajustar a posição do mancal. Troquei os parafusos também dele, os parafusos que transpassam, né? E aí ficou praticamente sem nenhuma vibração. Tava com muita vibração antes, incomodava um pouco. Obviamente que esse equipamento, perto de outros, vou colocar o link aqui em cima de um cartão com outros equipamentos. Esse equipamento, perto de outros, tem uma certa vibração, sim, ele vibra um pouco, mas nada que atrapalhe em relação ao que está saindo do amplificador, né? Depende, ó, o volume que você tá, funciona bem. E no estúdio, se ele ficar mais ou menos afastado ali de algum microfone que estiver captando, também não há grandes problemas não, porque a eletrônica dele é bem silenciosa. A mecânica é um pouco barulhenta, mas a eletrônica é bem silenciosa. A eletrônica desse tipo de equipamento é bem interessante, é bem tradicional, muito semelhante aos circuitos da Copycat, os antigos fabricantes de câmara de eco, né? Então ele tem um grande capstan aqui, duas correias, né? Dupla polia, ou seja, tem duas polias no capstan embaixo dessa hélice aqui, ligado no motor. Transformador de força, placa de fonte, circuito eletrônico para tratamento de áudio e reinjetar o sinal de áudio, ou seja, a parte do sistema de eco ocorre aqui mesmo, né? As entradas de jack e o solenoide que trava o rolo pressor. O funcionamento interno é bem interessante, vocês já devem ter visto aqui, mas de qualquer forma, existe essa transferência da potência do motor através das correias para o capstan, que por sua vez movimenta a fita que está lá embaixo, né? Então é bastante simples, tá? Não tem muito o que comentar. É como estava muita sujeira, agora ele está todo limpo, todo ajustado, está perfeito como o dia que foi fabricado. E o resultado ficou muito bom. É, eletrônica bem tradicional, né? Antiga aí dos anos 80. Também o que te deu para aproveitar. Eu aproveitei, o que teve que trocar, fiz as trocas, né? Basicamente foi alguns trimpotes, alguns capacitores e principalmente a parte de calibragem e ajuste, que ela ocorre aqui, né? Aqui você tem essa parte de ajustes aqui, 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 ali. Fora que para os ajustes eletrônicos poderem funcionar, primeiro você tem que recuperar toda a parte mecânica, que senão você fica perdido, fica num voo à cega, né? Você não sabe se o problema é mecânico ou eletrônico. Então, primeiro o ideal num tipo de equipamento desse é fazer a revisão completa na parte mecânica e depois partir para a parte eletrônica. Aqui dá para perceber bem pertinho aqui, ó, quando está bem alinhada essa parte, as correias não vibram. Quando a correia começa a vibrar muito, ela induz vibração no sistema, né? Então, o ideal é você alinhar a correia de forma que, em funcionamento, ela tenha pouca vibração, né? Quanto mais suave está rodando aqui o capstan, menos vibrações você transfere para toda a caixa, todo o sistema, ok? Então você tem ela, depois que isso aqui é interessante, você vai ver um barulhinho, ó. Quando isso aqui está desligado, o rolo pressor fica solto, né? Uma vez que você aciona aqui, tem um solenoide lá dentro que puxa e trava ele entre o rolo pressor e o capstan e faz com que a fita, né, ela fica travada entre o rolo pressor e o capstan, e aí você tem tração suficiente para puxar ela aqui para dentro, ó. Quando liga ele, tem um tempinho, travou, o solenoide puxou, ele começa a jogar a fita lá para dentro. E aqui é tracionado só pela mecânica que ocorre aqui, né? Apagamento, cabeça de apagamento, cabeça de gravação, cabeça de leitura. Dependendo onde está a cabeça de gravação, você tem uma distância maior entre a cabeça de gravação e a cabeça de leitura e, portanto, um atraso
em milissegundos, dado pela distância e velocidade da fita. Vamos remover o tape de teste. Essa fita aqui que eu deixei só foi para fazer os testes e um alinhamento. Vamos colocar fita nova, ok? Normalmente, durante os testes, quando você está alinhando, a fita ela pode riscar, ela pode dar uma certa amassada, isso gera alguns ruídos durante a reprodução do eco, né? Nessa câmara de eco, basicamente você tem dois parafusos que tiram esse painel de acrílico e a partir daí você consegue colocar a fita nova, né? Então vamos remover esse de cá. Basicamente é chave de fenda comum, tem dois parafusos aqui, ok? Então você remove esses dois aqui. Isso aqui eu já deixei soltinho também. E nessa hora é bom evitar imã perto da fita, principalmente se tiver algum conteúdo que você não queira perder ali, porque se passar imã na fita pode dar algum problema aí. Você perder informação do que tiver registrado na fita, tá? Essa tudo bem, porque ela vai ser descartada, né? Então aqui, ó, olha que interessante. O que faz esse enrolamento aqui, essa forma, esse alinhamento da fita dentro, é o próprio mecanismo da câmara de eco, tá? Não é você que vai fazer isso aqui. Isso aqui é praticamente, uma vez que você tira daqui de dentro, fica difícil colocar dessa forma, a não ser que você deixe a própria câmara de eco colocar. Então, se você notar aqui, ó, a fita já está toda degenerada, né? Toda estragada aqui. Tá riscado, tem pontos amassados e tudo mais. Então, basicamente, você remove a fita antiga, né? Que está aqui, e a partir disso nós vamos adicionar a fita nova. Cada um tem um jeito de colocar a fita, pode vir de várias formas. Tem um que você compra o kit, a fita já está pronta no looping. O que eu vou fazer é adicionar primeiro um pouco de conteúdo aqui, uns 5, 10 segundos de material, digamos assim, na velocidade que é constante do equipamento. Cortar, fazer a emenda e terminar. De qualquer maneira, a primeira coisa que a gente faz é encaixar ela aqui. Esse ponto de cá, nesse momento, não vai servir para nada. O que eu quero é só a tração. Eu quero a tração do rolo pressor para jogar conteúdo lá dentro, tá? Então, passa por esse ponto de cá e deixa um pontinho para cá, nesse lado de cá. Deixa sobrando, que é por aqui que eu vou fazer a emenda, tá? Lado fosco para dentro, ou seja, lado fosco nas cabeças. E esse vem para cá, né? Já aqui dentro. Só o suficiente para tracionar isso aqui, né? Coloca novamente a tampa. Bota os parafusos, liga um pouquinho, desliga, vai soltando a fita aqui, de forma que você alimente o carretel, né? É importante sobrar esse ponto para o lado de cá para poder fazer a emenda aqui com o ponto de cá, ok? Parafusar, já ligar para vocês verem. Uma vez colocado aqui, ó, você vai ligando e desligando o equipamento, deixa aqui digamos que o rolo que vai alimentar esse carretel, em algum ponto que ele gire livre aqui, eu coloquei um pequeno pedaço de nylon aqui para não ter atrito, e conforme você vai ligando aqui, ele vai ajustando automaticamente a fita aqui dentro, olha lá. É só ficar de olho, se ele começar a enroscar, você desliga aqui, dá um ajuste e beleza. A tração está ocorrendo aqui, né? É só nesse ponto que existe tração. O resto aqui, a fita está se rearranjando dentro do carretel. Vou deixar mais ou menos aí uns 10, 15 segundos, de 5 a 10 segundos mais ou menos de fita, porque não é isso que vai definir a quantidade de tempo do delay. O delay ele só vai ocorrer na distância das cabeças e no feedback que você vai adicionar, deixando mais ou menos repetições, né? É interessante ter uma quantidade boa de material aqui, apenas para a fita não degenerar tão rápido, né? Tá bom, suficiente. Uma vez feito isso, já tem uma quantidade de material alinhado aqui dentro, né? A gente corta a fita e aqui a gente vai produzir a emenda, ok? Nesses dois pontos de cá, aquele que eu deixei no início e esse que acabou de entrar dentro do magazine, né? Sobrepõe os dois, faz o corte em 45, coloca o tape correto e faz o looping aqui dentro. Ou seja, essa fita ela tem o começo e o fim interligado para que seja marcada as repetições. Aqui ó, você sobrepõe a linha, né? Usa como base algum material que não
não danifique a lâmina que você vai fazer o corte, sobrepõe aqui, ó, um pequeno trecho de aproximadamente 1 centímetro e meio, coloca um sobre o outro e corta em 45 graus, tá? Basicamente isso aqui, ó. Feito isso, cortou a parte de cima e a parte de baixo, né? Tira esse pedacinho de cá e a parte de baixo também aqui, ó. Esse de cá. Se ele faltou um pedacinho, você vem aqui, ó, com a lâmina delicadamente, tira o que faltou. O que importa é que você tem que ter esse corte aqui, ó, dessa forma. Mais ou menos 45 graus, também não é ciência de foguete. E quando você for aplicar o tape, coloca o tape também nos próprios 45 graus, né? Ou perto disso. Uma vez feito isso, vou fazer um corte para dar o acabamento aqui e aqui. Remove a fita e está pronto o loop. Uma vez que você faz o corte, né? Limpa a parte de cima, né? Corta a parte de cima, a parte de baixo. Tá aí. O ideal é que não tenha nenhum gap, ou que exista um gap, ele seja mínimo aqui na emenda, como está aqui. E uma leve pressão aqui e já era. Está montado o sistema aqui para a gente já carregar de vez. Remove a basezinha de alumínio, né? Isso aqui é tipo, tem uma folha de alumínio para não estragar a lâmina do estilete. Você tem esse ponto de cá e esse ponto de cá, né? E de novo, vai ligando e desligando o botão de forma que ele já mais ou menos fez o alinhamento, né? Carrega corretamente aqui, ó, passando na região de cá do rolamento, né? Nesse ponto de cá. Encaixa aqui e ali. Como é pedido na própria tampa do equipamento. Na tampa do equipamento tem uma dica, né? De como você deve enrolar a fita aqui, ó. Um ponto interessante fala aqui, ó, não lubrifique nada. Qualquer substância que atinja a fita a danificará. Esses pontos aqui não se lubrifica não, viu? Ele usa, você pode usar um pouquinho de graxa durante a manutenção, mas não tem muita lubrificação no dia a dia não. Se endurecer as graxas aqui, ou os óleos originais que tem aqui, bota uma gotinha de álcool isopropílico, já era. Tá lá. Ele vai passar uma vez, vai auto-arranjar a fita aí dentro, né? Tá vendo que agora ele está redistribuindo as pressões? E tem uma boa quantidade de material. Então dessa forma aqui, vai ficar bastante tempo antes de fazer a próxima troca da fita, antes de estragar, né? A fita está rodando livre nas cabeças, né? As cabeças também foram alinhadas, desmagnetizadas. E aí vamos fazer um teste aí. Já está apagando, né? Por sinal, qualquer gravação que tem aqui nessa fita, ele já está apagando porque essa cabeça apagadora aqui apaga qualquer conteúdo, né? Antes de entrar na gravação e na reprodução. Então apaga, entra na gravação, aqui ele apaga, entra na gravação e aqui é a reprodução. E parte do sinal da reprodução é reinjetado na gravação quando você ajusta o controle que aqui ele chama de repetição, que seria o dip dos efeitos de delay, né? É um quanto dá de feedback da reprodução para a gravação. É isso que faz o delay ficar, digamos, muito grande. Uma parte do sinal reinjetado, cabeça de reprodução vai também de gravação. Feito isso, já hidratei todo o gabinete, né? Ficou legal. A tampa também ficou bem legal. O material está bem bonito. E ela é feita para ficar funcionando dessa forma aqui. O pessoal que tem esse equipamento é sempre bom deixar a tampa, por mais bonito que seja ficar apreciando o funcionamento, a tampa fechada mantém distante pó, oxidação que porventura possa ocorrer naquelas partes. Então resistam à tentação, abre só de vez em quando para apreciar, mas quando for para o dia a dia, sempre deixa ela com a tampa fechadinha. Tem 2 parafusos laterais aqui que vão, eu vou deixar ela fechada. O cliente, quando receber, quiser dar uma conferida, tira os parafusos e olha. Ok, essa foi mais uma fantástica EcoBox 3 da Stanner, indústria nacional. Espero que vocês tenham se divertido. Quem curtiu o vídeo, dá um joinha embaixo, compartilha. O pessoal que gosta de eletrônica, torne-se membro do canal, tem muito conteúdo dedicado. Tem um canal no Telegram dedicado a vocês, que são membros do canal, que financiam o canal.
E mais uma aí no mercado, 100% operacional, principalmente para o pessoal que quer gravar alguma coisa com sonoridade com uns timbres mais antigos. O resultado é muito bom disso aqui. Vou ficando por aqui, meus queridos. Essa foi a estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. 73 a todos, forte abraço.